viu aí, hoje falaremos sobre dois importantes ministros da economia do Brasil. Um da gestão passada, do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e outro da gestão atual, Fernando Haddad, do governo do presidente Lula. Nós sabemos que a economia é o principal motor de qualquer governo. E por isso, falaremos hoje sobre as diferenças e similaridades entre os dois. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para falar de um assunto tanto quanto polêmico. Porém, já quero deixar claro que não estamos aqui para tomar partido nem de esquerda nem de direita. Apenas para trazer dados e uma análise de um governo passado e um governo atual, tendo em vista o nosso Ministério da Economia. Mas antes disso, já quero que você se inscreva no nosso canal aqui, já deixa o like, compartilha esse vídeo comigo. Se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, já avalia o nosso podcast, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Dito isso, Brunão, vamos lá hoje, né? Falar um pouquinho sobre essa análise aí do ministro da Economia passado, o ministro da Economia atual. O que você tem a dizer para a gente aí? Beleza, Gabriel. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dessas duas figuras, né, o Paulo Guedes e o Haddad. É importante a gente frisar que são dois pontos que divergem, né, em vários aspectos, né, ideológicos, e o nosso objetivo aqui é trazer um diagnóstico de como é que foi as características, né, de gestão do Paulo Guedes na última gestão e essas características atuais aí, as características atuais do Haddad. Exato. E o intuito não é falar que foi melhor ou pior. Sim, né? sim. Para deixar claro aqui para o pessoal. Vamos tentar ser o mais imparcial possível. A gente vai trazer dados apenas, né? Se Exatamente. você quiser deixar nos comentários a sua opinião, fique à vontade. Afinal, aqui é um grande fórum, né? Que a gente também aprende muito com vocês aí. Então, antes da gente começar essa análise, Bruno, acho que é importante a gente falar um pouquinho de cada um deles, né? Trazer um mini currículo deles aí. O que você tem para trazer para a gente do Paulo Guedes? Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é carioca, né? Graduado em economia pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Só que ele ficou, assim, bem famoso o currículo dele, que ele conseguiu lá o doutorado dele na tão famosa Universidade de Chicago, que é referência mundial aí na parte de economia. Né? Vários ministros da economia se formaram ali naquela casa. Ele foi fundador do banco atual, BTG Pactual, foi fundador do Banco Pactual, ganhou muita grana com isso, né, sendo bancário, empreendeu em várias frentes, foi gestor de fundo, foi sócio da Abril Educação, Localiza, Posando Investimentos, então um cara que tem um currículo grandezinho aí, né? Grande, cara. O cara, antes do Paulo Guedes entrar no cenário político, né, ao convite do Bolsonaro, ele já tinha bastante autoridade no mercado. Nunca tinha se envolvido com política, recebeu aí o convite e foi uma das principais apostas na época do Bolsonaro para, né, dar uma animada ali no mercado, né, e ele tem um viés liberal, né, ele tem um viés de descentralização, a mão ali a mão mínima do Estado, a intervenção mínima do Estado, né, sempre com a pauta voltada para descentralização, para a questão da privatização. Então ele é um cara mais liberal. Show. Liberal. Show. E o Fernando Haddad, né, que é o nosso atual ministro aí, nasceu em São Paulo, um paulistano, né? Eu sou paulista, sou do interior, mas ele é paulistano da capital ali. Graduou-se em Direito, USP. Pela USP, exatamente. Tem mestrado em Economia, doutorado em Filosofia, pela mesma universidade, né? Foi da militância estudantil na época da ditadura militar e tornou-se professor de ciência política na própria USP ali. Trabalhou como consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, onde coordenou ali, né, projetos de criação da tabela mensal de preços de carros novos, também conhecido como a tabela FIPE, né? Isso eu não sabia, descobri lendo o roteiro. Que legal. E virou analista de investimento do Unibanco, né? Que depois acho que foi adquirido pelo Itaú. Pelo Itaú, exato. Ele foi prefeito, né, também de São Paulo, então, diferente do Guedes, né, que entrou, entre aspas, na política em 2019, o Haddad, ele começou lá em 2001, né? Já tinha, na verdade, começou até antes já a sua carreira ali de político, mas de fato ele entra na prefeitura de São Paulo em 2001, né? E em 2003 ele foi convidado, né, pelo Guido Mantega
para integrar a equipe do Ministério de Planejamento. Né? E depois, lá em 2005, ele assume o Ministério da Educação do governo Lula. E em 2012 foi candidato à presidência da República, né, com a proibição de Lula até aquela época, né, de disputar. E, enfim, hoje ele se tornou aí o nosso ministro da Economia atualmente, né? Elencamos aqui, né, alguns pontos, né, do currículo de ambos ali. E para a gente ter um modelo aqui, uma breve base de discussão, né, e vale ressaltar que não vamos fazer aqui juízo partidário, mais uma vez, porque isso aqui é polêmico. E aí, para isso, para fazer uma análise bem rápida, tá, pessoal? Nós separamos aqui 3 pontos de divergências ou pontos contrastantes dos dois ministros, né? Uhum. Então, o Paulo Guedes, ele é conhecido por ser um defensor do liberalismo econômico, né? Como você já citou, né? Sendo conhecido como um dos Chicago Boys, formado lá na Universidade de Chicago, que é um termo em referência aos economistas formados lá, né? Cujas práticas seguem uma linha semelhante, defendendo a redução do papel do Estado na economia, menos intervenção governamental, como você já tinha trazido, né? E mais abertura dos mercados internacionais. A exemplo disso, algumas pautas defendidas por ele foi a reforma da Previdência, né? Que visou estancar a torneira de gastos e mudar o tempo de contribuição. Né? Então, outros exemplos foi a privatizações, teto de gastos e por aí vai. Por outro lado, a gente tem o Fernando Haddad, né, que tem uma visão mais voltada para o desenvolvimento econômico, com maior participação do Estado, enfatizando políticas públicas, né, investimentos em infraestrutura, redistribuição de renda. A exemplo disso foi os investimentos que ele fez no plano do FIES, né, o FIES, o aumento do fundo de financiamento para a educação básica e por aí vai. Sim. Beleza, Gabriel. O segundo ponto é com relação ao custo Brasil sobre o setor privado, que, na visão do Paulo Guedes, é o setor que gera riqueza, é o motor de riqueza do país. Então, na ideia do Paulo Guedes, um Estado, né, menos pesado para o empreendedor, ele vai conseguir, né, ter mais flexibilidade, mais liberdade para fazer investimentos. Né? Então, imagina um Estado que, né, cobra menos imposto, um Estado mais enxuto. Isso, na visão do Paulo Guedes, que é na visão dos Chicago Boys, né, na visão de Chicago, isso incita, né, isso incentiva o crescimento, que o setor privado faça mais investimentos. Né? Na medida que diminui o imposto, ele aumenta o investimento. Né? Isso já não é a visão que é compartilhada, por exemplo, por uma política socialista. Né? Exatamente. Gabriel, já o Haddad, ele já tem aquele viés socialista mesmo, a intervenção do Estado, né? Políticas de incentivo ao consumo. Né? Por exemplo, lá em 2012, 2011, eu lembro que teve aquele IPI reduzido para carro, para eletrodomésticos. Então, são políticas que na visão do Chicago Boys, são políticas que no curto prazo traz um efeito, mas depois a conta vem. Políticas de investimento em infraestrutura voltada para o Estado. Então, a gente já vê aí alguns comentários, por exemplo, o BNDES voltando a atuar na parte de infraestrutura e não em liberar, né, algo mais liberal, deixar para o setor privado fazer esse tipo de investimento em infraestrutura. O governo, né, a ideologia do Haddad já é mais que o Estado que tem mais presente, tem mais o controle. O Estado, né? que tem que fazer esse tipo de investimento e não o setor privado. Né? E políticas sociais, né, o FIES, Bolsa Família e tal. ProUni, políticas de distribuição de renda, que apesar de que, por exemplo, o Paulo Guedes, né, ele manteve, né, mas a gente sabe que sempre tem ali um viés de evitar esse tipo de políticas de distribuição de renda. Eles não têm muito dessa visão. Por exemplo, os Estados Unidos sempre teve um pouco dessa política. Com certeza. E o terceiro ponto aqui, que é muito importante a gente falar também, é sobre a independência ou dependência, né, do Banco Central, onde o Paulo Guedes já tem uma cultura, né, como a gente já tem falado aqui, mais liberal, onde deixa o Banco Central agir, cara. Deixa o Banco Central controlar a inflação, deixa o Banco Central ter autonomia de fato, né? E o Haddad não tem tanto essa cultura. Ele já prefere que o Estado, né,
tenha uma intervenção maior sobre o Banco Central, tanto que, né, recentemente várias menções sobre baixar a taxa de juros para aumentar o consumo e tal. Mas, assim, de acordo com o viés dos Chicago Boys, uma das maiores políticas sociais é o controle da inflação. Então, eles acreditam, que é o que o Paulo Guedes acreditava também, que tendo uma política ferrenha ali de controle de inflação, e o Banco Central é fundamental nisso, eles conseguiriam controlar a inflação. Controlando a inflação, na visão deles, é a melhor política social. Porque quando um país não tem a inflação controlada, quem sofre são os mais pobres. Exato. Então, né, muitas vezes o salário mínimo não consegue acompanhar o ganho real ali da inflação e acaba sofrendo. Quem paga sempre é o mais pobre. Vai virar uma bola de neve. Exato. Então, por isso que o Banco Central ele é fundamental, porque ele controlando a inflação, ele tem um papel fundamental com um viés social. Exato. Esse que é o Paulo Guedes acredita. A visão deles, né? Exato. Mas aí o Haddad já acredita que tem que ter uma intervenção para baixar a taxa de juros e aumentar o consumo e aquecer a economia. Exatamente. Basicamente, essa é a grande diferença de ambos ali, né? Sim. E aí o Haddad, ele pensa muito nisso aí também para voltar ali para aqueles projetos sociais e tudo mais, né? Então, vimos aí 3 pontos, né? Onde aparentemente se divergem bastante, Sim. né? Um com uma visão bem liberal, o outro mais intervencionista. Porém, nem só de divergências vive a nossa política, né? Existem alguns pequenos pontos em comuns, né? Quais são esses aí, Brunão? Money. Os dois têm o mesmo perfil, que é a arrecadação. Arrecadar, né, cara? Arrecadação. Então, tanto o Paulo Guedes como o Haddad, né, tentaram ali criar várias estratégias, várias políticas de aumentar a arrecadação. O Paulo Guedes com a antiga CPMF, o Haddad, né, agora criando algumas políticas para aumentar ali a diferença entre PIB e arrecadação. Então, os dois, assim, eles sempre têm uma questão progressista, podemos dizer assim, para aumentar ali a arrecadação, para aumentar os investimentos, né? Um outro ponto interessante é que, assim, eles procuraram incentivos para aumentar os benefícios sociais. A gente viu no antigo governo, né? Eles trocaram lá o Bolsa Família para um outro programa lá, que depois voltou para a Bolsa Família, e aumentaram lá a Bolsa, né? Até muita gente falou que foi uma ação populista. Né? Esse governo atual, Haddad, ele já também tem a mesma política de incentivos sociais ali. Então, os dois ali têm um ponto convergente nesse sentido, de criar, né, ações de políticas sociais. E um ponto em comum também, Gabriel, é com relação ao arcabouço fiscal, porque ambos tinham, sim, essa preocupação e uma responsabilidade sobre o controle de gastos. Tanto Paulo Guedes como o Haddad, eles tinham esses pontos em comuns, né, esses pontos convergentes. O Paulo Guedes, né, nitidamente, ele tinha mais liberdade para criar algumas políticas. O Haddad ele já tem ali uma certa pressão do governo em cima desse tipo de controle, que é um governo que tem um viés mais, né, populista, enfim. Mas ambos tinham, né, essa preocupação do controle de gastos. Então, isso é bom, né? Certo, fato. Exatamente. E uma outra coisa também que eu acho que a gente pode citar era a busca do pleno emprego, né? Tipo assim, ambos queriam diminuir a taxa de desemprego, né? Aumentar a taxa de empregabilidade, né? E também a manutenção da inflação ali dentro da meta, né? Então, acho que basicamente esses são talvez aí uns 5 pontos de convergência entre esses dois, né? Exato. Galera, é lógico que aqui a gente não vai falar os pormenores, né? Usar alguns termos muito técnicos, aí. Não vamos fazer uma análise muito técnica disso aí, porque eu acho que não vale a pena. A gente apenas trouxe aqui, de fato, uma visão que a gente teve da comparação desses dois governos. E aí cabe a você, né? Depois, se você quiser colocar nos comentários, a sua opinião também acho que vai ser importante para a gente aqui entender um pouco sobre isso aí. Brunão, algo mais? Não, só isso aí. Então é isso aí, galera. Por favor, não briguem, não se matem nos comentários. A gente só trouxe aqui uma breve análise desses dois ministros. E aí, quem sabe, daqui 3 anos, né, quando estiver acabando o governo de novo, a gente pode voltar aqui e fazer uma outra análise aí. Valeu a pena, não valeu a pena, surgiu efeito, não surgiu efeito. Exato. E aí a gente vai analisando cada dia mais, porque isso é muito importante para todos nós, empreendedores. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo aí, compartilhar esse vídeo com todo mundo.
se inscreve no nosso canal, já vai lá nos nossos agregadores de podcast também, já se inscreve lá, avalia o nosso podcast, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!